Divina, declaro aberta a quinta reunião ordinária da quinta sessão legislativa da 15ª legislatura. Convido o vereador Gilberto para assumir a primeira secretaria, o vereador Aertos para a segunda secretaria. Passo a palavra ao segundo secretário para a leitura das atas das reuniões anteriores. Leitura da ata da quarta reunião ordinária da quinta sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 9 de fevereiro de 2011. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal e Edmar de Oliveira. Aos 9 dias de mês de fevereiro de 2011, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, a sala de sessões, no andar terra da casa Zé Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade, capital do estado de Pernambuco, reunir-se a Câmara Municipal do Recife e o presidente do vereador Jurandir Liberal, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, Gilberto Alves e João Arraes, e a presença dos demais vereadores, Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amado Cipriano, Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiro, doutora Vera Lopes, Edmar de Oliveira, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Ivan Cavalcante, Inácio Neto, Jadevaldo de Lima, Jairo Brito, João Arraes, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Priscila Carlos, Rogério de Luca, Romildo Gomes, Filho, Sérgio Magalhães. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Projeto de resolução 02/2011, de autoria da Comissão Executiva. Projeto de resolução 03/2011, de autoria da Comissão Executiva. Requerimentos 80/2011 e 81/2011, de autoria do vereador Jurandir Liberal. 82/2011, de autoria do vereador Alfredo Santana. 89 a 91/2011, do vereador Antônio Luiz Neto. 92/2011, de autoria do vereador Romildo Gomes. No horário destinado a pequeno expediente, a primeira oradora a fazer o uso da tribuna, a vereadora Priscila Krause, veio à tribuna falar sobre o receio que tem o orçamento participativo servir de palanque eleitoral. É inadmissível que o dinheiro público seja usado para apologia política. O seguinte orador, o vereador Múcio Magalhães, registrou os 31 anos do PT. No próximo orador fez uso da tribuna, o vereador Inácio Neto, falou sobre o orçamento participativo, tecendo elogios à PCR e pelo ordenamento popular que vem mudando a história da cidade do Recife. O próximo orador a fazer uso da tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, falou sobre a inauguração do posto de saúde da família na cidade operária. O próximo orador a fazer uso da tribuna, o vereador Gilberto Alves, tratou do programa de Defensoria Pública Amiga da Comunidade. Fez a leitura de um discurso, cópia anexa aos anais dessa casa. A próxima oradora a fazer uso da tribuna, a vereadora doutora Vera Lopes, falou a respeito do Conselho de Saúde, que convocou um abraço no Hospital Geral de Areias. Não está dando assistência aos pequenos atendimentos, com isso centralizando o Hospital da Restauração. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta de prolongamento do expediente, ao qual constou a seguinte matéria. Discussão única do requerimento 49/2011, de autoria do vereador Inácio Neto, formulando voto de aplauso à cantora Nádia Maia, pelos seus 15 anos de carreira. Foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Carlos Gleiros, fez uso da palavra pela ordem o vereador Romildo Gomes, anunciou a reunião da próxima segunda-feira às 10 horas da Comissão de Meio Ambiente. A participação dos vereadores Romildo Gomes, Josenildo Sinés, Carlos Guedes, André Ferreira e Osmar Ricardo. Em seguida, o senhor presidente determinou que o primeiro secretário procedesse à chamada regimental, oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amado Cipriano, Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Carlos Guedes, doutora Vera Lopes, Edmar de Oliveira, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Ivan Cavalcante, Inácio Neto, Jadevaldo de Lima, Jairo Brito, João Arraes, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Priscila Krause, Rogério de Luca, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães. Foram justificadas as ausências dos vereadores Eduardo Marques, Liberato Costa Júnior, Marcos de Brias, Osmar Ricardo. Havendo o número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, no qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 35/2000, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, dirigindo ao senhor presidente da Enlube, do sentido de autorizar o serviço de reposição da tampa de galeria. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 38/2000, do autor do vereador Antônio Luiz Neto, dirigindo indicação ao presidente da Enlube,
no sentido de autorizar a serviço de tapa-buraco na rua Egas Muniz, em toda a sua extensão no bairro de Geografia, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 40/2011, de autoria do vereador Jadevaldo Lima, dirigindo indicação do presidente da Enlu, no sentido de autorizar o serviço de troca de posto de iluminação pública na rua Nova, de fronte ao número 21, bairro de Iqueá. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 43/2011, de autoria do vereador Alexandre Lacerda, dirigindo a indicação do presidente da Enlu, no sentido de autorizar o serviço de implantação do sistema de iluminação da Praça Salgueiro, no bairro da Iputinga, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 44/2011, do autor do Alexandre Lacerda, dirigindo indicação do secretário de Cultura do Recife ao presidente da Fundação de Cultura para que o mesmo neste carnaval determine a sinalização das ruas a fim de que os clubes carnavalescos, as troças, a escola de samba e os maracatus os transitem em sentido único. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 48/2011, de autoria da doutora Vera Lopes, dirigindo indicação ao seu presidente no sentido de determinar que o serviço de limpeza de canaletas da rua Bruno Veloso, 1130, no bairro de Boa Viagem, nessa cidade. Foi aprovado. Discutiu a matéria... Discussão única do requerimento 81/2011, de autoria do vereador Jurandir Liberal, solicitando parte do grande expediente da reunião plenária do dia 15 de fevereiro de 2011 seja destinada à exposição de show Milton Butler sobre o projeto de mobilidade e acessibilidade da cidade do Recife. Assumiu a presidência do trabalho Edmar de Oliveira. Discutiu a matéria o vereador Jurandir Liberal, foi aparteado pelos vereadores Carlos Guedes, Romildo Gomes, Aline Mariano, Priscila Kraus, Gilberto Alves e Alexandre Lacerda. Reassumiu a presidência do trabalho o vereador Jurandir Liberal. Foi aprovado. Em extra-pauta constará as seguintes matérias. Pós justificado do senhor Zé Eduardo Marques, Liberato Costa Júnior, Marcos de Bria e Osmar Ricardo. Foi aprovado. Discussão única do vereador do requerimento 78/2011, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Carlos Guedes. Lembrou que na reforma da lei orgânica se deu no ano 2007 e em seguida foi criada uma comissão para adaptar o regime interno e a criação da nova Constituição se deu antes que o projeto chegasse a esta casa. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, Luiz Eustáquio, deu continuidade ao seu pronunciamento sobre o aniversário do PT. A próxima oradora a fazer uso da palavra da tribuna, Priscila Kraus, chamou a atenção para a última entrevista coletiva à primeira-dama sobre o baile municipal do Recife, onde os jornais falam sobre a impaciência que beirava a entrevista, quando lhe perguntaram sobre a presença das cantoras Ivete Sangalo. A oradora teme que o orçamento do carnaval seja entregue à Bahia, uma vez que a empresa vencedora na licitação, a empresa baiana, foi aparteada pelos vereadores Inácio Neto e Aline Mariano. O seguinte orador fez uso da tribuna, Inácio Neto falou sobre o carnaval da cidade do Recife. Foi aparteado pelos seguintes vereadores Jairo Brito e Luiz Eustáquio. Fez uso da palavra questão de ordem a vereadora Priscila Krause. O próximo orador foi uso também Maré Malta. Foi aparteado pelos vereadores Priscila Krause, Aline Mariano e Luiz Eustáquio. No horário destinado a tempo de liderança, ocupou a tribuna o vereador Luiz Carlos Verde, defesa da Prefeitura da cidade do Recife na questão do carnaval. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou a casa para reunir na manhã, quinta, dia 10 de fevereiro, em caráter solene, no local de costume e no horário regimental, declarou encerrada a sessão, do qual foi lavrada, apresentada e depois lida, aprovada e assinada por quem de direito. Ata de reunião solene, entrega de medalha de mérito Zé Mariano ao Dr. João Teodoro da Silva, realizada dia 10 de fevereiro de 2011. Presidência do senhor Jurandir Liberal. Ao dia 10 de fevereiro do ano 2011, às 16 horas, na sala João Negromont Filho, sala das sessões, no andar da terra da Casa Mariana, situada na vez, capitão. Aberto o trabalho, o senhor presidente compôs a mesa os seguintes convidados: Anderson Ferreira, deputado federal; Manuel Ferreira, deputado estadual; José de Souza Mendonça, conselheiro federal por Pernambuco; e se nos diz o senhor José Augusto Viana, vice-presidente do Conselho Federal. Na sequência, o presidente designou uma comissão composta de vereadores Aerto Luna, Romildo Gomes, Alfredo Mariano, Almir Fernando, Marília Rádio, Stefanudo, Maré Malta, para conduzir, homenageado, o senhor João Teodoro ao recinto do plenário. Em seguida, o senhor presidente solicitou que todos para ouvir o hino nacional brasileiro. Em seguida, o senhor presidente fez registro da presença de Luiz, que se encontrava no recinto plenário. Em continuar a solenidade do senhor presidente, convidou o vereador André Ferreira para fazer a entrega do diploma. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o homenageado João Teodoro para fazer o seu discurso. Saudou os componentes da mesa, fez a leitura do discurso. Em seguida, o senhor presidente fez as considerações finais e, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para reunir-se na próxima segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011, no salão nominal desta casa e no horário regimental. Declarou encerrada a presente sessão.
do qual foi lavrada, apresentada e depois lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A leitura da ata. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Peço ao vereador Gilberto, meu secretário, para fazer a leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de lei número 7/2011, do vereador Inácio Neto, e o projeto de lei número 8/2011, do vereador Marcos de Bria. Está feita a leitura, senhor presidente. Pequeno expediente, convido o vereador Almir Fernando. Vereador André Ferreira. Vereador Luiz Eustáquio. Vereadora Priscila Krause. Pequeno. Se tiver espaço, temos. Porque eu estou escrito no grande, aí eu ia pro... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, meu boa tarde. A minha vinda, neste momento, ao plenário, é para falar dos atrasos constantes da Prefeitura do Recife no pagamento dos prestadores de serviço. Nós estamos novamente com a Transval, com os funcionários da Transval, solicitando aos vereadores que intercedam junto à Prefeitura para que saiam os vales transportes, o vale refeição, que aquela prestadora não está pagando e diz que é porque a Prefeitura não está repassando. Não é possível que esses funcionários não tenham as suas obrigações trabalhistas cumpridas. A lei do trabalho tem que ser cumprida. O trabalhador tem que ter os seus direitos, do seu vale transporte, seu vale alimentação. Como é que eles podem se deslocarem se não tem dinheiro para comprar nem um pouco, quanto mais pagar as passagens? Estão num estado de penúria. Inclusive os funcionários se encontram aqui no plenário. Eles vieram em nosso gabinete, em comissão, solicitar que nós, vereadores, intercedamos em favor dessa classe sofrida que está aí à mercê de uma política de mesquinharia, de uma política que não olha para o bem-estar do trabalhador. Obrigada. Vereador Maré Malta. Boa tarde. Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente, excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, caros colegas, nobres vereadores, da Casa José Mariano, a respeito, dando sequência, do problema da Transval, que eu vou falar aqui no pequeno expediente, porque trata-se de uma questão grave, pode passar despercebido, entretanto é grave, porque trata-se de uma questão essencial para a sobrevivência do trabalhador. Salário, assim como outras coisas garantidas na Constituição e na CLT, devem ser cumpridas. Deve ser cumprido, deve ser pago o ticket, que não foi pago, deve ser o ticket de alimentação, que é uma questão de sobrevivência. A alimentação é uma coisa que a gente não pode falar outra palavra, é sobrevivência mesmo. Vale transporte, como ele vai se locomover? Como é que ele vai cumprir a obrigação dele? Não é brincadeira, pessoal. Ainda tem a coisa mais grave. Houve uma reunião
com a vereadora Aline Mariano, Vera Lopes, que foram até a prefeitura e falaram, salvo engano, com o secretário Henrique Leite. O secretário se comprometeu, naquele momento, a resolver todas as pendências trabalhistas com a categoria. Todas as pendências trabalhistas no que diz respeito ao pagamento dos funcionários da Transval que presta serviço à Prefeitura do Recife. E isto não foi cumprido. Portanto, somente o salário, salvo engano, foi cumprido. É bom que se faça essa ressalva, porque aqui não estamos para fazer a caveira de ninguém, só para cobrar o que é certo, para cobrar o que foi realmente acertado. Então, foi pago o salário, mas existem férias atrasadas, o que é um direito também do trabalhador e tem que ser cumprido. Então, estou com vocês nessa luta e vamos lutar e vamos exigir que esse acordo seja cumprido também agora. Vereador André Ferreira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é apenas fazer um registro. Nós sabemos da luta nossa que nós recebemos muita demanda da população e apresentamos muitos projetos de lei. Infelizmente, muitos deles às vezes não passam pelas comissões e às vezes quando passa, eles são vetados pela prefeitura. E às vezes aqueles que passam por aqui, passam pela prefeitura, não são cumpridos pela prefeitura. Mas nós apresentamos um projeto em 2005, referente a que nós sabemos que a demanda é muito grande, onde muitas ruas da cidade do Recife, elas constam como calçadas, mas não eram calçadas. E nós apresentamos um projeto aqui para mostrar, dar uma transparência nessas informações, e o projeto de lei aprovado para esta casa em 2005, nós conseguimos uma luta muito grande durante todos esses tempos, são 5 anos de luta, nós conseguimos que este ano o IPTU do contribuinte viesse sabendo realmente essa informação, se a rua é pavimentada ou não pavimentada. A partir deste ano, todo IPTU que chegou na residência do contribuinte, ele vem mostrando lá se a rua é pavimentada ou não. Isso contribui muito pela transparência dessa informação e para que as pessoas que estejam pagando o seu IPTU, ele realmente saiba do que está pagando. Assim, eu gostaria de apenas deixar registrado aqui, porque esta casa aprovou esse nosso projeto de lei, foi unânime nessa casa, e graças a Deus nós tivemos paciência, tivemos cobrança também da prefeitura, e através do secretário de Finanças, Marcelo Barros, que hoje não está mais na secretaria, foi através dele também, queria deixar aqui registrado, que foi uma das pessoas também que contribuiu para que essa lei saísse do papel e hoje ficasse uma lei realmente que beneficiasse o povo do Recife. Assim eu gostaria de deixar fazer esse registro nesta tarde de hoje. Muito obrigado, presidente. Vereador Sérgio Magalhães. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu venho à tribuna hoje para pedir às comissões temáticas da qual projeto de lei número 01/2011 que eu dei entrada, que era relacionado à questão da lei de carga e descarga. O vereador Carlugueiro, que está aqui, ele teve uma visão de futuro quando em 96 ele percebeu que a cidade já ia ter o problema do colapso que nós temos agora. E hoje eu fiquei estarrecido com o que aconteceu. O fato do prefeito estar ruim nas pesquisas leva a ações da prefeitura a achar que tudo que se coloca na rua é positivo. Nosso amigo Paulo Rogério é testemunha do engarrafamento que ele enfrentou hoje de 1 hora na Avenida Norte, porque a prefeitura entendeu que devia tapar um buraco na Avenida Norte ao meio-dia. E eu fui vítima também de chegar na minha residência
também em torno dessa hora, porque a prefeitura também entendeu que tinha que tapar um buraco na Domingos Ferreira. E quando eu estava voltando hoje para vir ao plenário, me deparei com um caminhão parado na Rua da Aurora, ocupando uma faixa, porque estava fazendo a podação de uma árvore. Então eu entendo que esses serviços, sem nenhuma dificuldade, poderiam ser feitos no horário da noite. No meu projeto de lei, ele obriga que seja feito no intervalo de 9 horas da noite até 6 horas da manhã. E eu gostaria, se possível, que as comissões acelerassem. E o segundo assunto que eu quero trazer aqui é que eu fiquei estarrecido com o ofício da prefeitura com o veto do projeto de lei do vereador Antônio Luiz Neto, que não está aqui presente. Eu não consigo entender como é que a prefeitura veta o nome de um auditório para uma pessoa do nível do maestro Cucy de Almeida. E o motivo é pior do veto. Não tem nenhum artigo da lei. É apenas porque diz que está aguardando uma lista que o prefeito terá com os nomes para depois se decidir. Então, se nós, vereadores da cidade do Recife, que somos representantes legais, não derrubarmos esse veto, quem na verdade pode ser? No discurso do início dessa legislatura, foi dito pelo Poder Executivo que o diálogo com a Câmara Municipal seria permanente. Mas se vetar um projeto de autoria de Antônio Luiz Neto, com o único argumento de que tem outros nomes na lista e desconsiderar que a Câmara Municipal do Recife quer prestar uma homenagem a um homem que tem história não só a Pernambuco, mas só a Recife, no meu entender, é um desrespeito a esta casa e ao povo do Recife. A história de Cucy de Almeida não merece isso. Quando eu pedi a Paulo Rogério para ler o motivo do veto, eu achava que vinha algum artigo da Constituição, alguma lei municipal que dissesse que não podia. Mas apenas porque estava aguardando que o prefeito da cidade do Recife analisasse uma lista e que dentro delas estaria o nome do maestro Cucy de Almeida, eu não me aguentei. Então não consigo acreditar que o vereador João Arraes aprove esse veto. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que o vereador Eri, do meu partido, aceite um veto desse. Porque eles sabem a história de Cucy de Almeida. Um homem que tem uma história na música e na cultura pernambucana. Então eu entendo que este veto é um desrespeito não só a esta casa, que prestou homenagem correta ao maestro Cucy, que não tem o direito de se defender porque morreu, mas o povo do Recife estará atento e no futuro irá julgar esse veto. Porque vetar o nome do maestro Cucy de Almeida para qualquer coisa em Pernambuco é assassinar a cultura pernambucana. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fui citado pelo vereador que encontrava-se na tribuna. Vereador Carlos Guedes, no final do pequeno expediente, eu dou a palavra para Vossa Excelência. Embora Vossa Excelência esteja inovando, mas eu aceito. Vossa Excelência tende sempre nessa forma de se dirigir. Eu queria dizer a Vossa Excelência que nós estamos no pequeno expediente, só cabe o à parte quando o vereador é citado de forma pejorativa. Vossa Excelência foi elogiado, então não cabe resposta nesse momento. Eu disse a Vossa Excelência, quando encerrasse o pequeno expediente, daria a palavra a Vossa Excelência. Então não estou inovando, estou cumprindo o regimento. Com a palavra, o vereador Menudo. Nós não vamos polemizar, mas o regimento não faz essa distinção que Vossa Excelência colocou. Quando o vereador é citado, ele tem direito de pedir a palavra. No entanto, eu respeito a posição de Vossa Excelência. E depois nós vamos tirar limpo isso. Vereador Menudo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, senhoras e senhores, ocupo esta tribuna na tarde de hoje, não para fazer uma crítica, mas sim para fazer um alerta ao prefeito da cidade do Recife,
João da Costa. Nós tivemos, a semana passada, numa comunidade chamada Mostardinha, onde há 4 anos atrás, nós elegemos uma rua chamada Rua Moreira Reis, naquela comunidade dentro do orçamento participativo, o qual até esse momento nada foi realizado. Nós fomos até a prefeitura, buscamos Augusto Miranda e mostramos que aquela rua estava caducando, porque nada tinha sido feito. Diante disso, foram muito importantes. Deram uma resposta e pediram e me informaram dizendo que os técnicos estavam indo até aquela rua para fazer o projeto. Diante disso, eu compareci, diversos delegados do orçamento participativo da comunidade compareceram e alguns organizadores do orçamento também estavam naquela rua. Mas, senhores vereadores, o que mais me surpreendeu no momento que nós estávamos caminhando pela rua foi que um delegado do orçamento participativo de nome Eduardo, ele ia em casa e a gente caminhando normalmente, eu digo a vocês, totalmente inocente, mas o que é que esse delegado do orçamento participativo fazia? Ele ia nas casas e dizia: nós conseguimos, a ação vai ser contemplada. Agora, não tem nada a ver com o vereador. O vereador está ali, mas não tem nada a ver. Isso aqui somos nós que estamos fazendo. Senhor vereador, o que me chama a atenção é o formato desse orçamento participativo, como está sendo conduzido. Há uma necessidade urgente de que se tenha uma escola dentro daquela prefeitura. Uma escola educacional para explicar para todo esse pessoal que é do orçamento participativo, porque para ser delegado do orçamento participativo é a coisa mais simples do mundo. Arruma 10 pessoas, vota nele e pronto. Mas pessoas que não tem mesmo, certo? Noção do que é o cargo do orçamento participativo. E o que acontece? Diante disso, desprestigia, desrespeita totalmente nós como vereadores, e essa casa aqui está sendo respeitada. Porque por eles não ter conhecimento, porque muitos não têm conhecimento mesmo, são totalmente leigos, tem diversos, não querendo atingir a todos, tem diversos que têm o conhecimento, mas tem um grande quantitativo que não tem. E nisso, está começando a criar um mal-estar, porque naquele momento, eu fiquei de uma forma totalmente revoltada, e fui até eles: por que você faz isso? Chamei o Luiz Belarmino, comuniquei o Luiz Belarmino chamou isso, e tudo na rua. E disse: você não pode fazer isso com o parlamentar. O parlamentar aqui é um candidato que teve 5 mil votos, ele representa 5 mil pessoas aqui, nessa rua aqui, fazendo a fiscalização. Então, o meu pronunciamento está dentro de que o prefeito chame todos os seus assessores, veja o formato, não sou contra o formato do orçamento, digo a vocês, não sou contra o formato do orçamento participativo. Ele é muito importante, até porque é o povo que vai e elege a ação que quer na sua comunidade. Mas sou contra alguns formatos que tem que se ajustar algumas coisas ali, tem que se ajustar de uma forma que eles possam entender o papel de um vereador, até porque o orçamento participativo, quem frequenta e sabe, é doado cartilhas, mas nessas cartilhas só tem ações da prefeitura. É preciso que tenha e que seja inserido o que o vereador participa também. O papel do vereador deveria estar nessa cartilha. E não se encontra. Então, era simplesmente esse alerta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Carlos Gueiros. Vereador, peço ao primeiro secretário que faça o registro da chamada. Presidente,
Momento. Quem? Aqui, ó. Não estou vendo. Tem que ter. Vereador Luiz Eustáquio. Eu não estou inscrito aí no pequeno. Vossa Excelência foi convidado e não estava no momento, então perdeu a vez, eu substituí inclusive o vereador Sérgio Magalhães. Tá certo. Eu falo no grande. Vereador Gilberto, peço fazer a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 55/2011, de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 60/2011, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 61/2011, de autoria do vereador Inácio Neto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 84 e 86/2011, do vereador Josenildo Sinésio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 88/2011, do vereador Inácio Neto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 92/2011, do vereador Romildo Gomes Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 96/2011, do vereador Inácio Neto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Secretário, confira. Nós temos 32 vereadores em plenário se presentes. Portanto, temos quórum suficiente para deliberar sobre qualquer matéria da ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 50 e 51/2011, do vereador Marcos de Bria. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 52, 85 e 87/2011, do vereador Josenildo Sinésio. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovados. Discussão única do requerimento 53/2011, do vereador Marcos de Bria. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 54/2011, do vereador Gilberto Alves. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 56/2011, do vereador André Ferreira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 57 e 59/2011, da vereadora Priscila Krause. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovados. Discussão única do requerimento 62/2011, do vereador Inácio Neto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 63/2011, do vereador Stefano Menudo. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 64, 65, 66, 67, 68/2011, todos de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovados. Discussão única do requerimento 70/2011, do vereador Gilvan Cavalcante. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 71/2011, do vereador Maria Malta. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 74 e 83/2011, do vereador Jairo Brito. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos
75, 76, 80 e 98 de 2011, todos de autoria do vereador Jurandir Liberal. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 79 de 2011, da vereadora Marília Reis. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 82 de 2011, do vereador Alfredo Santana. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Nós vamos adiar os vetos. Discussão única dos requerimentos 89, 90 e 91, do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 93, 94 e 95, todos da vereadora Vera Lopes. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 97 de 2011, do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Primeira discussão do parecer número 494 de 2010 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 102 de 2010, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, senhor presidente, eu me atrapalhei ali, o vereador me chamou. O que é que está em discussão? O veto? é o não projeto, parecer 494. Desculpe. Vereador. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 490 e 558 de 2010, respectivamente na Comissão de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 103 de 2010, de autoria do vereador José de Sinésio. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Primeira discussão do parecer 536, 509 e 564 de 2010, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 106 de 2010, de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Senhor presidente, a votação dos vetos foi retirada de pauta, né? Senhor presidente. Ok. Foi porque a Antônio não está. Queria só lembrar que amanhã, parte do grande expediente, vai ter uma reunião plenária destinada à exposição sobre o projeto de mobilidade e acessibilidade na cidade do Recife, e que a gente pede a presença de todos, e vamos passar o grande Senhor expediente. presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Vereador. Eu queria requerer de Vossa Excelência que, ao invés de ser parte do grande expediente da reunião plenária amanhã, fosse todo o grande expediente, dado a magnitude do assunto que vai ser exposto, né? Então, que Vossa Excelência transferisse a ordem do dia, as outras coisas, para quarta-feira, e nós utilizássemos todo o grande expediente para essa exposição. De acordo, vereador, eu só não entendi que Vossa Excelência disse que a ordem do dia ou o grande expediente. O grande expediente, grande depois expediente. da ordem do dia, Sim, todo ele, em vez de ser parte, transferindo todas as inscrições que tiverem para o dia seguinte. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Grande expediente. Presidente, Mário Malta, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para fazer um informativo da reunião da Comissão de Segurança Pública, a primeira reunião, que é agora na quarta-feira. Pois não, vereador. Com os membros da comissão. Alô? Som. Amaro Cipriano Maguari, Almir Fernando, Jairo Brito e Jadevaldo Lima. Esses vereadores são os membros da Comissão de Segurança, os membros efetivos e os suplentes, os dois últimos. E a reunião será na quarta-feira, próxima agora, às 11 horas, aqui na sala de reunião das comissões. Está feito o aviso. Vereador Liberato Costa Júnior, por gentileza, um grande prazer, Vossa Excelência, aqui.
sugestão a Vossa Excelência, em forma de lembrete. Vossa Excelência já disse pela imprensa ao público recreio, o prefeito também já anunciou que dentro de poucos dias chegará a esta casa mensagem contendo projetos sobre a questão da mobilidade. Vossa Excelência sabe, como relator do Código Plano Diretor, que o capítulo mobilidade se insere no contexto do Plano Diretor. Então eu queria lembrar a Vossa Excelência, para o mais breve possível, solicitar do prefeito que ceda a comissão que Vossa Excelência vai estabelecer para examinar a peça, aquelas mesmas servidoras que compuseram a nossa equipe, que eu fui presidente, Vossa Excelência foi relator. Eu tive essa honra. E por outro lado também, lembrar a Vossa Excelência que examine a composição da época para ver se ainda tem nos quadros da Câmara vereadores que foram membros daquela comissão. E gostaria que Vossa Excelência, com o espírito que tem muito liberal, entre aspas, para dizer que não faça uma comissão interpartidária. Faça uma comissão superpartidária. Porque essa comissão tem prazo. 6 meses mais 6 meses. E o partido pode ter mais de uma pessoa talentosa que possa compor a comissão. O que nós precisamos aqui é gente de talento, gente de experiência, gente competente e, sobretudo, aqueles que amam o Recife. Eu faço isso a Vossa Excelência porque sei que Vossa Excelência adora esse trabalho, que Vossa Excelência foi brilhante, com a ajuda aqui de Priscila, brilhante, outros vereadores. Então, eu fui membro, presidente. Quero dizer a Vossa Excelência que não se lembra do meu nome. E Vossa Excelência está proibido também pelo regimento. Obrigado pela atenção. Quero agradecer a intervenção de Vossa Excelência. Inclusive, nós já informamos que o prefeito deverá encaminhar logo após a exposição do secretário Milton Bota, que vai fazer no dia de amanhã. E nós já, na reunião passada, nós solicitamos das lideranças que indicassem pessoas para que no final, de comum acordo, nós formássemos essa comissão. Sobretudo que ela tenha a representação das comissões temáticas e preferência aquelas pessoas que queiram contribuir de fato, como Vossa Excelência citou muito bem, por ocasião do... Comissão de interesse na cidade. Ok, vereador, eu levarei em consideração as observações de Vossa Excelência. Viu? Excelência, que vou dizer aqui, para colaborar com o seu governo. Sou seu aliado. Eu quero jogar como coringa no seu governo. Muito obrigado, vereador. Presidente, pela ordem. Vereador Carlos Guedes. Presidente, Vossa Excelência retirou de votação esses 2 últimos vetos que estavam na pauta. Por solicitação do autor que não está presente, ele está adoentado. Eu queria fazer uma outra solicitação além da dele que ele fez. Quanto a esse primeiro aqui, que é o 89, eu concordaria que ele fosse discutido na pauta de amanhã com a presença do autor. Mas esse segundo 90, eu queria requerer a Vossa Excelência, se fosse possível, que ele está aqui, ambos estão sem os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça. Este segundo, para evitar as dúvidas que estão ocorrendo e como já foram colocadas no pequeno expediente pelo vereador Sérgio Magalhães, que este segundo, ele só viesse à pauta quando ele tivesse o parecer da Comissão de Legislação.
faço questão de dizer que está correto a colocação dele na pauta por conta do tempo que ele está na casa. Daí, o meu a parte ser de um apelo a Vossa Excelência para encaminhá-lo à Comissão de Legislação e aguardar mais um pouco, para que a gente possa ter uma análise dessa comissão diante dos argumentos que foram levantados no pequeno expediente pelo vereador Sérgio Magalhães. Vereador, só queria esclarecer a Vossa Excelência, quando nós fomos fazer a composição dessa pauta, pedimos ao vereador que aguardasse um pouco para a gente discutir mais esse tema, mas o vereador insistiu para colocar na pauta, então não tinha que fazer outra coisa senão cumprir o regimento e é direito dele. Por essa razão, nós estamos retirando da pauta a pedido que o autor não está presente. Mas eu gostaria que Vossa Excelência, ou como líder da bancada, fizesse essa solicitação, ou o autor que fizesse, para que a gente pudesse atender exatamente esse pleito. Então, Vossa Excelência, como líder da bancada, vou atender exatamente nesses termos. Eu estou satisfeito, o líder da bancada, por acaso, é o autor. Então, eu respeito a vontade do autor e o regimento. E estou satisfeito com as explicações que Vossa Excelência deu. Se ele, que é o autor, regimentalmente tem direito de pedir para colocar em pauta sem o parecer de legislação por conta do decurso de prazo, é o regimento que faz. Se eu conseguir amanhã falar com ele e convencê-lo, eu voltarei, mas estou satisfeito com as colocações de Vossa Excelência. Eu só informo aqui do assessor legislativo que ele pediu para colocar na pauta de amanhã. É isso que eu estou dizendo. Eu estou satisfeito com a explicação de Vossa Excelência. Prolongamento do expediente, primeiro vereador inscrito é a nova vereadora Priscila Krause. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes. É a muito contragosto que eu subo à tribuna nessa tarde de hoje. É a contragosto porque esse é um assunto que vamos tratar que eu realmente não gostaria de ter que tratar dele. Mas a minha função de vereadora, a prerrogativa que me foi dada a mim e a todos os senhores, e com especial eu faço uma ressalta à bancada de oposição, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, me obrigam a vir tratar aqui desse assunto, por pior e por mais triste que ele seja. Desde a semana passada, que nós trouxemos a pauta desta casa, a discussão sobre possíveis irregularidades em processos licitatórios da Prefeitura da cidade do Recife, especificamente da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Infelizmente, na tarde de hoje, nós não trazemos uma suposição. Nós trazemos, de fato, uma irregularidade gravíssima. E aí eu quero historiar para os senhores, para que Vossas Excelências possam entender muito bem o que é que está acontecendo no Recife, na Prefeitura, na Fundação de Cultura. No dia 20 de novembro de 2010, foi publicado o edital de licitação para a ata de registro de preços pela Fundação de Cultura Cidade do Recife para o serviço de impressão e instalação de lonas. Lonas, senhores vereadores, essas lonas normais que nós usamos em banners, que nós, todos, enquanto candidatos, usamos na nossa campanha eleitoral, que colocamos aqueles cavaletes. Essa se trata das lonas sem a estrutura de ferragem do entorno. No dia 2 de dezembro, eu estou fazendo questão de dizer isso para Vossas Excelências saberem especificamente do que é que nós estamos falando. No dia 2 de dezembro de 2010, existiu a abertura das propostas. E nesse dia, no momento da abertura dos envelopes, várias questões foram colocadas, porque os preços das empresas que se apresentaram, eles eram extremamente diferentes um do outro. Para Vossas Excelências terem uma ideia, variava de 450 mil a 4 milhões de reais. No dia 14 de dezembro de 2010, saiu o julgamento, resultado da análise das propostas, onde várias empresas, aquelas que tinham os preços mais baixos e que
argumentavam que seus preços eram os preços de mercado, foram desabilitadas, foram desclassificadas, saíram do processo. A empresa recorreu, uma das empresas recorreu, mas foi julgada que o seu recurso foi intempestivo, foi fora do prazo. No dia seguinte, dia 15 de dezembro, foram abertos novos envelopes com novas propostas, onde algumas empresas foram habilitadas e existiu a empresa vencedora, que foi a Cardoso Indústria e Comércio Limitada, com o nome fantasia de Artes Luminosos. Até aí, aparentemente, está tudo dentro da tramitação legal, um ato jurídico perfeito. Para completar o ato jurídico perfeito, no dia 22 de dezembro, foi a Fundação de Cultura celebrou junto a Cardoso Indústria e Comércio, Arte Luminosos, a ata de registro de preço, com a validade de 12 meses, e vindo a ser publicada a sua homologação no dia 30 de dezembro. E por que, se eu já disse aqui algumas vezes que aparentemente nós estamos tratando de um ato jurídico perfeito, qual é a grande questão disso? A grande questão é o valor que foi registrado como sendo valor de mercado, numa validade de 12 meses, numa ata de registro de preço, o que possibilita que, durante um ano, a Fundação de Cultura Cidade do Recife, contratando os serviços de impressão e instalação de lonas, faça com esta empresa, com este preço, e qualquer órgão da administração municipal, independente de ser vinculado à área de cultura ou não, caso precise de algum serviço de impressão e instalação de lonas, fizesse também com esta empresa, com o preço registrado. Nós sabemos que estamos chegando no Carnaval, e é esse período onde se tem uma maior demanda na cidade do Recife desse tipo de serviço. E de que preço eu estou falando? Eu estou falando a 1 metro quadrado de lona impressa e instalada por R$ 490. R$ 490 o metro quadrado de lona, senhores vereadores. Nós achamos estranho. E a bancada de oposição resolveu fazer o seguinte. Fomos à empresa que ganhou a licitação, a Arte Luminosos, e pedimos um orçamento hipotético, com vários serviços. Entre eles, a impressão de uma lona de 30 metros quadrados, com instalação, e sem instalação também. O preço que nos foi dado, de 30 metros quadrados, instalados, foi de R$ 1.800. Se Vossas Excelências dividirem 1.800 por 30, vai dar R$ 60 o metro quadrado da lona instalada na mesma empresa vencedora da licitação. Aqui está o papel. Aqui está o orçamento, a resposta por e-mail da empresa. E aqui está o orçamento. Dá uma diferença de R$ 430 no metro quadrado. O que dá, e não tem outra palavra para usar, um superfaturamento de 716% na impressão e instalação de lonas, que provavelmente serão usadas no Carnaval e ao longo do ano, e não apenas pela Fundação de Cultura. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós estamos diante de uma licitação fraudada, de uma licitação superfaturada, que tem como escudo um ato aparentemente perfeito. Ninguém questiona que se precisa fazer um processo licitatório. Ninguém questiona que dentro de processos licitatórios, um dos instrumentos que se usa e que a modernidade da administração pública e que a moderna administração pública precisa fazer uso é da ata de registro de preço. Agora, pelo que nós vemos aqui na cidade do Recife, isso não garante um preço justo e a austeridade na aplicação do dinheiro público.
nós fizemos mais uma simulação. Pegamos a licitação, o edital de licitação dos palcos, dos polos do Recife. E aí nós queríamos usar como exemplo, aleatoriamente, o palco da Praça do Arsenal. E aquele palco ele foi orçado no valor de R$82 mil. Até aí, tudo bem, porque é um palco que tem uma grande estrutura, apesar de não ser dos maiores. Está incluída a coberta, o piso, o PA, que é o que dá sustentação do palco, escada, tablado, área de produção com 4 camarins, ar-condicionado, tudo que é necessário, fechamento do palco, cerca de proteção, testeira, lona impressa, fundo de palco, que também é lona, testeira também é lona, arte base do palco, que também é lona. O aterramento, a segurança, todo o esquema de segurança no entorno daquele palco, house mix, que eu suponho que seja o local que o DJ fica, a manutenção e os reparos. Esse palco, ele foi orçado e foi licitado por R$82 mil. Se por acaso a empresa que ganhou a licitação dos palcos fosse utilizar os serviços da Arte Luminosos nos preços licitados pela prefeitura, dos R$82 mil, 55.634 seriam destinados apenas para as lonas, o que deveria ser um dos itens mais baratos. Duvido muito que no custo dos palcos, das montagens dos palcos, eles façam pela Arte Luminosas. Pode até fazer, se chegar lá como um anônimo e for o preço que nos foi dado. Que foi o preço que nos foi dado. E nós da oposição, o que é que vamos fazer em relação a isso? Em relação a esse ato, no mínimo, suspeito. Mas eu já afirmei aqui que isto é sim uma irregularidade. Nós primeiro denunciamos à imprensa, a vocês, outros vereadores e à sociedade recifense. E vamos sim, amanhã, instar as instituições fiscalizadoras, o Ministério Público de Pernambuco e o Tribunal de Contas, para que se evite e que o município não chegue a pagar por um serviço pelo qual ele não vale. Ele não vale. Pagar por um serviço que tem sobrepreço, que tem superfaturamento, que nenhum dos senhores pagaria por esse serviço. Nenhum dos senhores pagaria por esse serviço. Nós estamos aqui, infelizmente, na tarde de hoje, denunciando uma irregularidade clara, provando que ela existe, porque a empresa vencedora assinou o atestado de culpa, não apenas dela, mas da Prefeitura da cidade do Recife, na pessoa do prefeito João da Costa e da presidente da Fundação de Cultura, a senhora Luciana Félix, que tem muito o que explicar. Difícil vai ser convencer, mas eu gostaria de ouvir a parte da vereadora Aline Mariano. Vereadora Priscila, Vossa Excelência traz uma denúncia muito grave que os indícios de irregularidade, de uma forma muito clara, eles começam a aparecer. Esse processo, ele já se deu suspeito, eu diria, quando uma empresa baiana ganha a licitação, ou seja, foi privatizado o carnaval da cidade do Recife, com empresa baiana, onde sabemos perfeitamente que existem empresas pernambucanas que têm total autonomia, total desenvoltura, competência para fazer o carnaval. Já começou suspeito por aí. Vossa Excelência não se explicou, e eu vou explicar, no grande expediente também, a questão da privatização das cervejarias, que dá para entrar com mandato de segurança. Dá para entrar com mandato de segurança. E agora Vossa Excelência traz, não uma denúncia, mas uma comprovação com que Vossa Excelência apontava como irregularidade. Está aí, contra fatos, não argumentos. Vossa Excelência tem como provar que foi cotado
os mesmos serviços, os mesmos itens, e a empresa deu aí a culpa cabal do que estamos falando, que é essa falta de compromisso com o erário público por parte desse poder, que a gente denuncia e que demonstra claramente o superfaturamento. E eu pergunto, Vossa Excelência até dava uma entrevista num programa de televisão, esse é o carnaval multicultural ou multifaturado? Tenha certeza, vereadora, que o superfaturamento, ele não se dá só nas lonas, não. Se dá nos palcos. Acabei de ter uma informação aqui no plenário, que o que a Vossa Excelência se fala em relação a DJ, nada mais é do que uma mesa, um deslocamento de um bar para uma mesa, com um custo exorbitante como esse. E aí quem paga a conta somos nós. Quem paga a conta é o contribuinte. Só que a oposição nessa casa é uma oposição responsável. É uma oposição que apurou. E é uma oposição que traz para casa textualmente o fato, as provas. Então eu parabenizo Vossa Excelência por ter essa coragem de denunciar essa farra com dinheiro público. E no grande expediente ainda, eu também fiz aqui na última sessão, apontei as irregularidades em relação à cervejaria. Hoje eu também mato a cobra e mostro o pau. Vou mostrar que também está errado essa questão da privatização das cervejarias. Muito obrigada e parabéns. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu vou escutar rapidamente a parte do vereador Maré Malta, para que possa encerrar. Vereadora, o tempo de Vossa Excelência acabou. Eu tenho 23 segundos, vereador. Então, o que eu pedi a Vossa Excelência que concluísse. Não dá tempo, viu, vereador, porque são 23 segundos, não. Ou Vossa Excelência escuta o vereador e não fala, porque o tempo de Vossa Excelência acabou. Eu vou respeitar a rigidez do regimento, até porque como esse é um assunto, eu gostaria que voltasse o cronômetro e contasse 23 minutos exatamente. 23 segundos. 23 segundos. Como esse é um assunto que incomoda profundamente, porque é um fato verdadeiro, o superfaturamento e a não austeridade na aplicação do dinheiro público, não tem problema nenhum. Até porque esse assunto vai render, e vai render muito. E Vossa Excelência lembrou, vereador Aline Mariano, uma expressão que eu usei. Esse carnaval é o carnaval multifaturado. E nós vamos sim investigá-lo do início ao fim. Porque nós não vamos admitir um rombo nos cofres da prefeitura de mais de 3 milhões de reais, quando nós temos aqui funcionários e servidores sem receber seu salário. Muito obrigada. Próximo inscrito é o vereador Josenildo Sinésio, que substitui o vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência tem 15 minutos. Eles querem tudo para fila aqui, para ninguém pegar. Vem para cá. Vem, manda ela para ali, vem cá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o assunto que foi trazido aqui pela líder da oposição, eu gostaria logo de deixar claro uma coisa. Nós estamos, enquanto governo, bancada de governo nesta casa, enquanto governo nessa cidade, bastante tranquilos. Nada do que foi colocado para nós nos assusta, porque foi feito tudo dos parâmetros que a legislação em vigor exige. Várias empresas participaram do processo de licitação, algumas foram dispensadas porque não atenderam às exigências do edital, e entre as 3 finalíssimas, que é as empresas
Cardoso Indústria e Comércio, essa que foi a vencedora, e também Carlos Roberto Cavalcante Souza, sigla digital Serviços Gráficos Limitadas. Entre essas 3 empresas finais, a que ganhou foi a Cardoso Indústria e Comércio. Senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos uma licitação, como fazemos, de maneira clara, acompanhada por toda a sociedade. Em primeiro lugar, é preciso se entender que há uma diferença entre lona látex, podemos dizer no português para se entender melhor, a látex e a solvente. Há diferença de preços. Essa que a vereadora está falando no preço, no valor de R$ 490, não é apenas o metro da lona, mas o metro da lona vem com a instalação, caminhão MUC, toda aquela parafernália que tem de grade de tudo, com a equipe de pessoal, com engenheiro civil técnico, que a lei exige, que a prefeitura exige para qualquer problema que venha acontecer. Nesse preço está incluído tudo isso. Sem dizer que não é nenhuma coisa estranha que se eu vou pedir um orçamento para determinada empresa, ela vai me dar um valor, e se o presidente desta casa, em nome da casa, para a Câmara de Vereadores for fazer, ela dará um outro valor. Isso é uma coisa de praxe dentro do processo de licitação, não só no Recife, no Estado e no Brasil. Aqui se fez várias acusações. Nós não temos medo de nenhuma acusação dessa. E tentem provar. É uma pena que se possa apurar, como qualquer vereador possa apurar, é uma pena que, se for provado o contrário, não se pague os rigores da lei que essa tribuna coloca para cada um de nós, que é a questão da imunidade. Eu gostaria que fosse ao contrário, para quem afirmou que essa administração é uma administração que não zela pelos caminhos da ética, pudesse responder segundo a lei vigente. A lona, foram feitos, senhor presidente, senhores vereadores, vários lotes como está aqui. Está aqui embaixo também. Aqui ganhou 60 metros. É a mesma lona, com a mesma qualidade, sem instalação, só a lona nua e crua. Sem exigir nada, nem essa parte de instalação, de caminhão, tudo que eu já disse anteriormente. O preço caiu e foi lá para baixo para o valor de R$ 60. Está aqui para quem quiser ver o processo que está aqui. Portanto, eu quero dizer, senhor presidente, que quem quiser investigar, investigue. Esse é o papel, não só do vereador, mas de toda a sociedade. Agora vai ter que dizer de bom tom, se não conseguir encontrar aquilo que procura, porque não vai. Eu não vim a esta tribuna aqui, senhor presidente, falar de uma prefeitura irresponsável, falar de um governo que superfatura. Para você dizer isso, você tem que provar. E eu quero saber, eu quero as provas. E nós vamos ficar tranquilamente esperando as investigações que disseram que vão fazer. Portanto, senhor presidente, essas são as informações passadas pelo governo através da Fundação de Cultura, que para nós do governo, da bancada nesta casa, nos basta. E se precisar, senhor presidente, se precisar, nós traremos aqui o governo através da presidência da Fundação de Cultura para dar os esclarecimentos melhores que se queira fazer. Isso a gente não tem
nenhum problema. Esse é o nosso papel. Agora, é preciso cuidado. Segundo a empresa garantiu de 0 a 1000%, que ela jamais forneceria um orçamento nos padrões e na qualidade desse que a prefeitura contratou. E ela disse que desafia quem quiser provar o contrário. E ela assume, ela nos garantiu hoje. Portanto, nós estamos absolutamente tranquilos. Aqui vai ser sempre assim. Responderemos no mesmo tom, mas com a mesma tranquilidade. A gente só não vai aceitar que se tente desqualificar o que vem sendo feito nesta cidade e por parte daqueles que estão à frente do erário público. Por que, senhor presidente? Se nós, governistas, vereadores que somos, está aqui a maioria, representantes do povo dessa cidade, como qualquer um aqui, desconfiasse que houvesse qualquer problema, a gente seria o primeiro a pedir investigação. Disso, o povo do Recife pode ficar tranquilo, porque aqui nesta casa tem homens e mulheres da bancada do governo, sérios e comprometidos, tantos quanto a oposição. De modo que nós estamos aqui, prestando os nossos esclarecimentos, aguardando. Vereador Liberato Costa Júnior, Vossa Excelência pediu uma parte? Pois não. Se me der essa honra, com todo prazer. Eu vou aportar nessa floresta. Vereador, eu tenho aqui com Vossa Excelência uma convivência longa em termos parlamentares. Sempre tentei essa convivência, com todo respeito e zelo por essa amizade. Vossa Excelência é daqueles líderes que eu não posso chamar de talentoso, mas é o chamado linha justa. Vossa Excelência é um sentinela do Executivo. É o papel, se eu fosse líder do governo, também. Agora, eu quero ser rápido. Vossa Excelência defende com toda essa veemência, esse entusiasmo, essas convicções. O partido que o Tribunal de Contas do Estado tomou sobre a questão da Via Mangue, que diz que está toda superfaturada, como é? Vereador Liberato Costa Júnior, eu não posso jamais, com todo o respeito que eu tenho à história de Vossa Excelência, incorporar o seu à parte, porque o Tribunal de Contas jamais diria que haveria superfaturamento. O Tribunal de Contas, apenas na Via Mangue, levantou uma série de questionamentos que a Prefeitura já respondeu e a obra e a licitação continua em curso. Mas eu cedo a parte ao vereador Luiz Eustáquio. Excelentíssimo vereador José Nildo, a gente é com muita tranquilidade que a gente vê você como líder do governo fazendo a defesa nesse momento do que foi trazido aqui pela vereadora da oposição. Nós sabemos a seriedade com que a Prefeitura trabalha, a forma com que nós temos buscado fazer o correto e o melhor para a cidade do Recife. Não dá para algumas pessoas, e quero mais dizer o seguinte, você sabe que eu não brinco carnaval, que eu não participo de carnaval. Porém, vereadores vêm aqui dizer que o carnaval do Recife, multicultural, é isso ou aquilo, querendo desvalorizar a construção desse grande carnaval que chegou nos bairros, em todos os bairros, e a população aprovou. O carnaval só existia antes. O carnaval de Pernambuco, na época que eles eram governo, era o carnaval de Olinda. Esse era o carnaval de Pernambuco. Era o carnaval de Olinda. Hoje existe carnaval com muita qualidade no Recife.
com muita qualidade. Hoje Recife é referência, e todo mundo sabe disso. Muitas vezes as pessoas, por não fazerem com qualidade, quando outros começam a fazer, começam a buscar a fazer chacota de coisa que é coisa séria. Mas isso é uma parte daquilo que a gente está falando. O que está em discussão aqui não é só isso, mas não dá para você ouvir as chacotas sem lembrar eles do grande carnaval que está sendo feito no Recife para a população do Recife, que eles têm que engolir, que nunca tiveram capacidade de fazer. Entendeu? E realmente a prefeitura tem feito. Sobre o outro ponto, você tem trazido, que é o ponto central da discussão, você tem trazido os esclarecimentos. Nós estamos buscando qualquer esclarecimento, com certeza o governo vai buscar trazer, porque nós que fazemos o PT, que fazemos a bancada de governo aqui dessa casa, temos responsabilidade com o Recife. E nós não defendemos nada errado, nós queremos as coisas certas. E é assim que nós trabalhamos e vamos continuar trabalhando. Então acreditamos naquilo que foi trazido pela prefeitura e vamos continuar, com certeza, fazendo a defesa e discutindo com a sociedade. Não adianta vir aqui no microfone e chamar disso e daquilo, de superfaturamento disso e daquilo, simplesmente tem que provar para poder fazer. Então trouxe um documento, mas nós temos que realmente discutir, com certeza, com a sociedade e mostrar que fazemos as coisas de forma séria e de forma ética. Obrigado. Senhor presidente, para concluir a minha intervenção aqui, primeiro agradecer ao vereador Luiz Eustáquio pelo seu aparte em incorporar ele, dizer que eu estou muito tranquilo. Tanto é que a semana passada a vereadora Aline Mariano me convidou para visitar os conselhos tutelares. Irei visitar todos, sem exceção. Agora, na semana que vem, a vereadora vai comigo visitar as obras do governo que ela garantiu aqui, nesta tribuna. Como os conselheiros escolheram o roteiro, eu também vou definir o roteiro que nós vamos seguir. Sem deixar de incluir qualquer um que Vossa Excelência queira. Então, eu estou muito feliz pelo debate que está sendo colocado aqui. Senhor presidente, eu gostei de ver o público aqui. Eu também vou incentivar a bancada do governo a trazer público aqui para servir de plateia, para nos aplaudir. Muito obrigado. Eu queria convidar a vereadora Aline Mariano, que vai substituir o vereador Maré Malta. Senhor presidente e colegas vereadores, público presente, primeiro eu começo dizendo que ninguém chamou ninguém. Aqui estão os funcionários da Transval que estão sem seus vencimentos pagos. Aqui estão os conselheiros tutelares, que não me deixam mentir. Não é só com os conselheiros tutelares, não, que estão sucateados. É toda a assistência social, que está completamente sucateada. Porque esse governo que está aí ainda não disse a que veio. Nem tem sido um bom gestor administrativamente, nem no tocante das questões sociais da cidade, tem mostrado a sua competência. Mas eu não gostaria de tirar o foco. Primeiro eu queria dizer que eu me sinto perplexa quando dizem que a oposição nessa casa quer fazer chacota, denuncia de forma não ética, usa a palavra ética, como se essa oposição dessa casa não fosse uma oposição propositiva, uma oposição pautada em seriedade, uma oposição que faz, uma oposição qualificada. Portanto, nós não vamos ser amordaçados em denunciar o que é erário público, porque isso é o dinheiro. Esse é o dinheiro do contribuinte que pode estar sendo mal utilizado. Portanto, não vamos nos intimidar. Antes era só uma denúncia.
Hoje a vereadora Priscila traz para casa algo que eu não considero normal. Se a prefeitura Priscila, que uma pessoa física pedindo um orçamento é menor para o município, que o faça dessa forma, para que não saia mais caro para a prefeitura da cidade do Recife. Essa explicação não tem sentido. Como não tem sentido também, não só nessa área, mas em outras áreas, vereadores, quando o Tribunal de Contas dizia que existia sim superfaturamento no lixo, quando apontava 85 milhões em relação à Via, e Vossa Excelência, líder do governo, dizia que era uma previsão de aditivos. Isso não convence. Como é que um vereador pode dizer que existe uma previsão de 85 milhões de um aditivo, algo que tem que vir para a Câmara? Isso não existe, então tem muita coisa estranha no lixo, na Via Mangue e no Carnaval da cidade do Recife. Em relação, vereadores, ao que eu falei, em relação à cervejaria, tive uma informação segura, de que a cervejaria que ganhou a licitação, não houve leilão, e outras marcas de cervejaria sequer receberam uma carta convite. Não existiu leilão e as outras cervejarias não receberam, além do leilão, sequer uma carta convite. Então tudo isso é muito estranho, vereadores. É muito estranho você terceirizar uma cervejaria, colocar um percentual como foi posto de 3 milhões e 600 para a cidade do Recife. Olinda fechou em 3.100, como Olinda e as cervejarias puderam participar, Olinda saiu faturando mais, porque esse percentual, ou 20%, no valor do contrato, não tinha a menor necessidade. E eu vou provar por quê. Porque quando os grandes patrocinadores do carnaval eram os patrocinadores, a conta saía muito mais do que a receita. Então eu não entendo por que privatizaram o carnaval para uma empresa baiana e de quebra privatizaram também a cervejaria. Então tem muita coisa inexplicada. Tenho outras denúncias para fazer, mas não gostaria de deixar sem resposta aqui por parte dos outros vereadores. Portanto, eu vou começar a conceder os apartes e, se der tempo, nós vamos colocar as outras denúncias. Se não der, eu trago essas outras denúncias para uma coletiva com a imprensa ou numa próxima sessão ordinária. Eu concedo o aparte ao vereador Maré Malta. Obrigado, vereadora. O que nós temos aqui, pessoal, excelentíssimos vereadores, senhor presidente, nós temos aqui denúncias graves sobre malversação de verba pública. Isso aí são indícios ou quase evidências com a prova cabal que trouxe a vereadora Priscila Krause com um orçamento de 30 metros de lona. Vejam bem, um orçamento de 30 metros de lona que deu um valor de R$60 por metro. Entendam que uma produção em escala, ou seja, no orçamento da Prefeitura do Recife, foi para 7.000 metros. Todo mundo sabe que dentro do comércio, quando se faz um orçamento em escala ou para uma produção muito maior, o valor tem que ser infinitamente menor. E aqui foi o contrário. Resta evidente que há realmente um problema gravíssimo nisso aí. Indícios de superfaturamento. Podemos falar assim, é preciso aprofundar as investigações. A lei de probidade administrativa prevê isso aí, que é malversação do dinheiro público. Então a gente tem que aprofundar, a oposição está no caminho certo, a gente vai continuar vigilante, fiscalizando, e eu vi a defesa eloquente do prefeito, a defesa eloquente aqui do governo municipal. Mas quer dizer que é preciso ter cuidado para não se queimar nessa fogueira.
É preciso ter cuidado para não se comprometer com esses problemas. E a gente vai sim dar continuidade. Foi assinada a informação, vai para o Ministério Público, vai também para o Tribunal de Contas analisar todo esse material. É isso, vereadora. Vamos aí. Muito obrigada, vereador Maré Malta. Eu concedo o à parte à vereadora Priscila. Antes de conceder o à parte, vereadora, vamos fazer um levantamento e eu desafio aqui os governistas dessa casa para ver as cotas de patrocínio dos anos anteriores. Chefe, Banco do Brasil e Governo do Estado, dos anos de 2009 e 2010. 2011 vamos bater os valores, depois dessa terceirização desses serviços. Vamos demonstrar claramente, matematicamente, que levamos prejuízo em entregarmos o Carnaval Pernambucano a essa empresa baiana. Só no ano que a Petrobras estava no patrocínio, o valor foi bem superior. Vamos sondar também, vereadora Priscila, essa denúncia que eu estou dizendo aqui é importante. Se o contrato com essa empresa OCP, ela consta nos projetos de São João e Natal, porque eu tive informações que é a mesma empresa que vai realizar o Carnaval e o Natal e não consta no edital. É mais uma denúncia que eu estou fazendo aqui, chamando a atenção. Fica aqui essas outras apurações para a gente trazer na próxima reunião ordinária. Mas eu passo a palavra para a vereadora Priscila. Senhora vereadora Aline Mariano, Vossa Excelência traz à tona novamente a questão da cervejaria, e isso tudo tem muito sentido. E faz parte de todo esse contexto desse carnaval que precisa ser investigado a fundo. Né? Tudo, e eu concordo com o vereador, líder do governo, tudo foi feito da forma legal, dentro dos parâmetros legais. E é exatamente essa legalidade que está encobrindo irregularidades. Nós temos que ler as entrelinhas, nós temos que ir a fundo. Infelizmente, todo processo licitatório, ele é feito tanto para modernizar a máquina pública como para garantir a transparência. E não é isso que está acontecendo na cidade do Recife. Os processos licitatórios da Prefeitura da cidade do Recife não garantem a licitude do processo. Se falou em outras empresas que foram também habilitadas. E eu estou aqui, embora não tenha mostrado na tribuna, com o orçamento da segunda colocada, da sigla digital. E o valor dela, do metro quadrado, com instalação, é R$36, não é 60 não. É R$36. E está aqui. Esse argumento, e nós sabíamos, vereadora, qual seria exatamente toda a contra-argumentação. Látex ou solvente? Não existe essa diferença significativa de preço. As máquinas que fazem a impressão em látex são máquinas da HP patenteadas. Então, se a empresa tem esta máquina, é com esta máquina que ela trabalha. Não traz para o consumidor nenhuma diferença significativa. E a questão da instalação? Tudo bem, bota lá caminhão muque. R$430, 716% de diferença. Isso tudo justifica 716% a mais de superfaturamento. E uma coisa que eu não entendo é essa questão. Nós vamos orçar 30 metros quadrados. E o vereador Maré Malta colocou aqui muito bem, existe a economia de escala. Nós estamos falando de 7.000 metros quadrados. Isso é importante que se diga. E uma coisa, nós não estamos fazendo chacota, não. Chacota faz a administração quando coloca pelo ralo ou por qualquer outro lugar o dinheiro do povo recifense. Esse é o problema. E para finalizar, nós estamos procurando sim. E nós já encontramos o que estamos procurando. Nós mostramos hoje nós fizemos hoje uma denúncia concreta, com uma prova concreta, e só não enxerga quem não quer. Ou então quem está no seu papel de não enxergar. Ou então quem não está no seu papel de não enxergar.
E eu quero dizer mais uma coisa, eu não estou desqualificando a gestão, não. Eu estou qualificando a gestão. Eu estou qualificando os atos da gestão. Eu estou qualificando esse processo licitatório. Sabe como? Eu estou qualificando como um processo irregular, superfaturado e fraudado. É assim que ele é qualificado. Vereadora Priscila, essas denúncias, elas são sérias. Elas têm aparecido pontualmente. Primeiro, vou continuar dizendo, é muito estranho empresas que eu conheço, pernambucanas, que realizam na cidade do Recife grandes, megas eventos, não terem ganho essa licitação. Segundo, é o estranho, e já trouxe aqui um desafio para os governistas, mostrando, comparando receitas de quando a Chesf, de quando o Banco do Brasil, o governo do Estado, em 2009 e 2010, faziam o carnaval nessa cidade. Estranho também a forma como foi feita em relação à cervejaria. Eu gostaria desses esclarecimentos por parte da OCP. A OCP, ela tem um pressuposto que direcionou e privilegiou, por exemplo, a Ambev. Porque eu tenho informações seguras, de cervejarias que não participaram do leilão, de cervejarias que não tiveram uma carta convite para participar do processo licitatório. O que eu estou dizendo aqui é grave. É muito grave. Portanto, faço aqui o desafio para que a gente possa mostrar ao povo da cidade do Recife que estamos perdendo dinheiro. Perdemos dinheiro porque não abrimos, como abriu Olinda, um edital. E aí os patrocinadores de cervejaria deixaram de concorrer. Perdemos dinheiro porque não precisávamos estar repassando 10 ou 20% do percentual para uma empresa privada. Então tudo isso é muito estranho. Traz aqui a vereadora Priscila e demonstra que os preços são completamente diferentes dos contratados pela prefeitura. E eu digo mais. Vai aparecer mais coisas. Vai aparecer muito mais. E é do interesse popular. É do interesse da cidade do Recife. É do interesse da cidade do Recife que a gente possa dar os esclarecimentos necessários. Portanto, tenha certeza que nós com muita determinação, toda a oposição aqui. Senhor presidente, eu gostaria de saber quem é o próximo inscrito. Vereadora, o próximo inscrito é vereador Romildo Gomes. Eu queria saber se o vereador Romildo Gomes me concede mais 5 minutos. Eu agradeço a Vossa Excelência pela magnitude do que está sendo levantado. E nós da oposição, nós não vamos nos calar. Acho, inclusive, que se a presidente da fundação, a senhora Luciana Félix, se Vossa Excelência disse que ela tinha essa disponibilidade de vir prestar esclarecimentos nessa casa, eu acho que era muito prudente. Porque tem perguntas que não querem calar. Tem perguntas que não querem calar. Uma ata de serviços de um buffet por quase 900 mil reais é muito dinheiro. De um buffet. Isso é dinheiro público. Então era muito importante para a gente aqui que ela pudesse vir dizer por que, vereador Maré Malta, resolveram terceirizar quando, se a gente abrisse para que os patrocinadores pudessem
entrar na concorrência, teríamos um outro resultado no que diz respeito a crédito para o município. E não deixaríamos de fazer, como nunca ninguém deixou de fazer, um belíssimo carnaval. Porque o carnaval da cidade do Recife, ele não precisa de muita coisa para ser o sucesso que é e sempre foi. Mas eu concedo uma parte ao vereador Maré Malta. Só corroborando com aquela... A parte foi a seguinte. O preço da lona, e chamou minha atenção, foi realmente algo que tem que explicar de onde veio essa lona. Se essa lona é da NASA. Só se fosse uma tecnologia de ponta da NASA para justificar uma diferença de 700%, ou mais de 700% para fazer isso. É dinheiro público que está aqui envolvido. É dinheiro nosso. É dinheiro que poderia estar sendo usado em escolas, em outras finalidades, em coisas importantes para a nossa cidade. Por isso é preciso estar atento, é preciso aprofundar mesmo a investigação, para explicar por que essa diferença gritante de 700% entre um orçamento que vai para a prefeitura e um orçamento que foi aleatório, pedido por outra pessoa. Isso não se justifica. Então é preciso alertar que o administrador, a ele não é dada a liberdade de fazer algo diferente do que está na lei. Os princípios constitucionais do artigo 37 têm que ser cumpridos. Tem que haver legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estou vendo que vários foram afetados. Vários foram violentados neste caso. É preciso ver. A lei de improbidade, repito, está aí, que enquadra esse tipo de conduta. Se for comprovada, vamos levar até os finalmente. E cobrar a responsabilidade do administrador público. Eu agradeço ao parte vereador Maré Malta. Vou ouvir o vereador Romildo. Antes de ouvir o vereador Romildo, preciso explicar, vereador Romildo, por que se a gente sempre teve os patrocinadores do Banco do Brasil, da Chesf, da Petrobras, do governo do Estado, para que privatizar o carnaval da cidade do Recife? Por que repassar de 10% a 20% do valor a uma empresa, onde a gente nunca precisou repassar recursos, porque os patrocinadores, eles vinham naturalmente participar do carnaval da cidade do Recife. Então, tudo isso é muito estranho, vereador Romildo, e eu lhe concedo a parte. Vereadora Aline Mariano, eu tenho acompanhado par e parte o seu trabalho nesta casa. Vossa Excelência tem trazido assuntos polêmicos e realmente assuntos em defesa da sociedade. De certas irregularidades que vem acontecendo através da Prefeitura da cidade do Recife. Me recordo perfeitamente que Vossa Excelência foi grande combativa e defensora na questão do problema do lixo da cidade do Recife. Certo? Que houve subfaturamento. Me recordo que Vossa Excelência falou sobre o caso da linha verde, que precisou o Tribunal de Contas do Estado intervir. E outros assuntos. E Vossa Excelência trouxe um assunto essa semana à tribuna, que realmente, para que privatizar o Carnaval do Recife para uma empresa de outro estado que é concorrente nosso da Bahia? E será que aqui em Pernambuco não tem empresa digna de fazer o Carnaval e buscar da Bahia? Pois bem, tem maracutaia por aí. Deverá ter maracutaia. Tem algumas coisas bastidores. Outra coisa, quero aqui nessa oportunidade dizer que a vereadora Priscila é a líder da oposição nesta casa. Vereador Romildo, só me desculpe interromper Vossa Excelência. Vossa Excelência concede o restante do tempo. Pronto. Pois não, vereador. A vereadora Priscila tem feito um trabalho e ela trouxe hoje uma denúncia grave para esta tribuna. E essa denúncia está tudo publicado no Diário Oficial. Os levantamentos foram feitos. E ela está junto ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público para verificar. Agora me recordo de que certas empresas que participaram
dessa licitação, como a Grapel, Gráfica, Papelaria e Comércio Limitada, recusou os preços apresentados e não foi considerado na licitação. KYR Segunda, Promoções de Serviço Artístico Limitada, também impugnou os preços oferecidos. E a HK, Impressão Digital, também impugnou. E por que Cardoso Indústria, com o comércio mais elevado, foi a ganhadora da licitação? Pois bem, quero me parabenizar a vereadora Priscila pelo trabalho que vem desenvolvendo nesta casa, pela atenção, cuidado, zelo com a coisa pública, e não poderemos, nós da oposição, não poderemos deixar a coisa correr aleatoriamente. Então, quem tem a fundo e realmente pesquisar para o que está acontecendo com isso, e que também com relação à empresa privada que ganhou a licitação da Bahia vim fazer o Carnaval de Pernambuco. Quero me associar ao pronunciamento da Excelência na tarde de hoje. Vereadora. Eu agradeço ao vereador Romildo. Incorporo toda a sua fala, vereador Romildo, ao meu pronunciamento, ao nosso pronunciamento, e compactuo com tudo que Vossa Excelência colocou aqui. Como um vereador sério, prudente, um vereador aqui, um dos mais antigos vereadores dessa casa, e que fala com muita seriedade, sem nenhuma chacota. É dessa forma como a oposição nessa casa sempre se comportou. E Vossa Excelência fala aqui com muita propriedade, com muita seriedade, sem nunca ter feito aqui acusações levianas. Agora, o vereador, ele tem, o parlamentar, a imunidade para fazer as denúncias e apurar, porque é esse o nosso papel como parlamentar. Então, agradeço a Vossa Excelência e já concedo a parte ao vereador Jurandir. Obrigado, vereadora. Eu queria só fazer alguns esclarecimentos, que às vezes, quando a gente faz uma intervenção dessa natureza, é preciso explicar alguma coisa. Primeiro, eu queria informar os vereadores que, por exemplo, o São João de Caruaru tem uma empresa privada que faz essa operação, e não é de agora, há muito tempo. Inclusive, essa empresa participou da licitação aqui em Recife e não ganhou. Não foi qualificada, e é uma licitação natural. Ela ganhou em Caruaru, mas não ganhou em Recife. Aí por quê? A gente questiona o Carnaval da Bahia, hoje é Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, são os maiores carnavais, todo mundo sabe. Então, qual é o problema de ser essa empresa ser da Bahia, ser do Rio de Janeiro, ser de Pernambuco? A questão de ser terceirizada é porque isso é o formato que você entra com menos recurso do município. Então você vai atrás de captadores. E essa empresa tem interesse, quanto mais ela captar, mais ela vai também ter a participação no lucro, como qualquer outra empresa. Essa é a lógica. E o que está sendo feito é exatamente a parte de Carnaval, São João, esses eventos maiores, fica empresa terceirizada para fazer a captação. O dia a dia dos movimentos que tem da solicitação na área de cultura, fica a estrutura da prefeitura para fazer esse evento. Essa é uma lógica que está sendo em benefício do município. E eu quero aqui, inclusive, destacar alguns questionamentos que estão sendo feitos no Carnaval. Talvez essa preocupação, talvez seja o sucesso. Está aqui o novo vereador Liberato, que não me deixa mentir. No ano 2001, quando a prefeitura foi fazer o Carnaval no Chevrolet, o vereador apresentou um requerimento impedindo que o Carnaval saísse do Clube Português para ir para o Chevrolet. Imagine, hoje nós não conseguimos mais nem ingresso para o Chevrolet. Não tem mais ingresso, não tem mais entrada, ninguém compra mais, nem cadeira. Imagine se nós estivéssemos fazendo o baile municipal no Clube Português. Então, eu estou só mostrando a iniciativa dessa gestão, que foi em 2001, puxar o baile municipal para o Chevrolet. Talvez a gente tenha que ir para um espaço maior. Então, naquele momento, nós, inclusive, o vereador Liberato tem uma memória muito boa, questionava porque o Chevrolet é em Olinda, é numa divisa. E o Clube Português era na cidade do Recife. Ele argumentava que tinha que ser na cidade do Recife. Como o baile municipal é um baile no sentido de arrecadar fundos para um trabalho beneficente. Vossa Excelência sabe muito bem
que essa é a função. Então, são as questões que a gente precisa ver, o avanço que houve ao longo desses 18 anos, por algumas decisões políticas que a gestão teve. E uma delas é o sucesso do Carnaval do Recife, descentralizado, com vários polos, que todo mundo tem aprovado. A preocupação hoje é como fazer um carnaval melhor do que no ano anterior, que cada ano é mais um desafio. Essa é a lógica que está sendo feita. Portanto, vereadora, essa preocupação da empresa selecionada, participou da licitação, ser do Rio, ser de Recife, de São Paulo, qualquer lugar, isso não é um problema. O problema é uma questão fundamental, que com essa empresa, mais recursos serão apresentados e outros que vão contribuir e patrocinar o carnaval com menos recursos do município. Obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e fica o desafio. Eu quero que me provem que foi mais rentável para o município terceirizar o carnaval. Porque eu já fiz esse cálculo. E quando a Chesf, o governo do estado, a Petrobras entravam como patrocinadores, sem precisar desse percentual de 10% e 20%, o Recife teve uma arrecadação maior. Deixou de gastar mais dinheiro com carnaval. Então é essa comparação aqui que eu gostaria que o líder do governo da casa pudesse estar trazendo para a gente estar comparando. Porque as informações que eu tenho é que a prefeitura, diferente do que o prefeito disse esse final de semana, que o TCE tinha os cálculos deles e a prefeitura tinha os cálculos, cada um tinha a sua forma de calcular. Então, diferente disso, a prefeitura do Recife é que tem calculado muito mal. Começa perdendo dinheiro aí nesse item, cervejaria, que eu já fiz a comparação entre Recife e Olinda. Vai ficar para Olinda 3 milhões e 100, enquanto para Recife a meta era de 3 milhões e 600 e vai cair para 2 milhões e 700. Sem o pior, uma forma transparente, sem leilão e sem carta convite. A Ambev tem que explicar. Eu quero explicação, porque eu estou defendendo aqui o erário público. Mas eu escuto Vossa Excelência, o vereador Luiz Eustáquio. Vereadora Aline, eu quero realmente me ater, até porque o vereador Jurandir Liberal já falou muito bem da questão da empresa, das concorrências que ocorreu e que uma outra empresa ganhou. Então, sobre esse ponto aí, ele já falou bastante bem. Queria também dizer aqui, antes de entrar que a questão é o seguinte: nós só vamos saber, sinceramente, sobre a questão, eu disse isso na última discussão que tivemos aqui, semana passada, só depois que concluir a captação, vereadora, desse carnaval, é que nós vamos saber se a prefeitura agiu certo ou agiu errado ao privatizar, a chamar uma empresa de captação. Não adianta, nós não temos bola de cristal para saber o futuro, não é futurologia. Nós estamos trabalhando aqui vida real. Então, na vida real, e a vereadora tem procurado trazer as questões documentadas, então, na vida real, nem a vereadora pode trazer ainda, nem eu também posso trazer o futuro. Eu posso trazer o hoje. Então, hoje a vereadora trouxe a questão da cervejaria. Olinda captou 3 milhões e 100, Recife captou 3 milhões e 600. Mas no cálculo geral, quando descontar o dinheiro para a empresa, que essa é a conta da vereadora, quando descontar os 20% que a empresa que capta vai ganhar, o valor diminui. Recife fica com um valor menor do que Olinda. Esse é o cálculo. Mas eu preciso fazer o cálculo, vereadora, no montante. Eu preciso aguardar a capacidade que essa empresa possa ter em captar em outros espaços. E aí, se o montante beneficiar o Carnaval do Recife, com certeza, vereadora, todos os vereadores, inclusive a vereadora, vai estar defendendo para o próximo Carnaval que a captação seja feita do mesmo jeito. Agora, se por acaso a captação for menor, for mostrada e provada que a captação é menor, vereadora, aí com certeza eu vou lhe dar, a vereadora vai ter razão e nós vamos estar do seu lado para voltar à forma que era antes. É isso que eu quero lhe dizer. Então não dá
para a gente, antes de concluir a captação, formar juízo de valor da quantidade a ser arrecadada. É isso que eu quero trazer aqui para a vereadora. Vereadora, o tempo Vossa Excelência acabou, mas eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse o vereador Liberato e em seguida concluísse, por favor. Eu concedo a parte ao vereador Liberato, quem eu tenho a honra de ouvir, e em seguida eu pediria a Vossa Excelência mais 1 minuto para concluir minhas considerações finais. Dora, essa questão do Carnaval do Recife é muito complexa. Essa meninada que se encontra aqui hoje não conhece o Carnaval do Recife. Conhece o Carnaval de 20 anos para cá. Tradição, Carnaval mutilado. Eu briguei aqui, não foi por questão de Olinda e Recife. É o seguinte, porque o ISS vai ser pago em Olinda e eu trabalho em defesa do município do Recife. Estando aqui no português, o ISS é todo nosso. Agora foram para lá, porque lá a taxa é mais baixa. Golpe de empresário de segundo. Agora, o carnaval aqui está descaracterizado. É civil de público. É que Raimundo tem que ser elegante, magro e bonito. Raimundo todo mundo já sabe. É uma pessoa que traz alegria, sempre um sorriso, bonachão, figura estranha, pessoas daquela área. E então, caracterizaram. Estão comparando o Carnaval do Recife com Olinda, quem nunca fez uma comparação. Olinda, o Carnaval de Olinda, está desafiado. Estou lançando desafio. É um carnaval realizado dentro de 1 quilômetro quadrado. Não é hectare quadrado. O Parque São Pedro não tem mais nada. Lá o Botrino não tem nada. O Pagador não tem nada. O Bom Sucesso não tem nada. A Alta não tem nada. O Carnaval do Recife tem essa tradição de bairro não é da agora não. Em 1950, já Muri Fernandes, Romildo sabe, Muri Fernandes e Arnaldo Paz de Andrade faziam carnaval em Largo da Paz. Eu e Pedro Ramos Pedrosa fazíamos na Encruzilhada em Campo Grande. Aristóteles de Andrade e Antônio Luiz faziam no Arruda. José Pimentel fazia em Bibiribe. E assim sucessivamente. Existia o carnaval de rua. Que caracteriza a beleza do nosso carnaval é a curiosidade das denominações dos nossos blocos, clubes e troços. Lugar nenhum do Brasil não tem. Mora não entra. Quem entra, só entra quem tem cabaço. Metido a corno. Tudo isso é a graça do nosso carnaval. E as músicas próprias daquela figuração do movimento humano que se adotou chamar passo. Então, eu dou uma aula sobre o carnaval qualquer dia desse aqui do Recife. Essa meninada que chegou agora, de carnaval de 20 anos, não existe carnaval de 20 anos. Nada, é comercial. É comercial o carnaval de hoje. Obrigado pela elegância de ouvir meu parte. Eu que agradeço ao vereador Liberato. Incorporo toda a sua fala, vereador Liberato. Vossa Excelência briga por as questões de Recife, como falou aí em relação ao ISS. Tem que ser assim, porque nós defendemos a cidade do Recife. O carnaval na nossa cidade não precisa de polos que muitas vezes atraem meia dúzia de pessoas com cantores desconhecidos, ou até conhecidos e até que a gente aprova, mas que não tem a cara do carnaval recifense. Portanto, Vossa Excelência fala com muita propriedade da cultura pernambucana. E essa cultura da pernambucana que tem sido tão distorcida. Tão distorcida. Mas eu agradeço aos vereadores que fizeram aqui os seus apartes, dizer que essa história não acaba por aqui, temos muito que apurar.
Tudo isso que estamos trazendo para a tribuna, estamos trazendo de uma forma muito responsável, porque é dessa forma que a oposição sempre se pautou na Casa José Mariano. E esperamos ter as respostas. Esperamos que as comparações elas possam ser feitas. Em relação à cervejaria, eu já fiz, e nós perdemos dinheiro sim. E todo esse cuidado com o dinheiro público, porque foi para isso que a cidade do Recife nos confiou. Muito obrigado, eu agradeço a benevolência do presidente e todos os vereadores que me ouviram até agora. Obrigado. Encerrado o grande expediente. Presidente, pela... Vereadora, Vossa Excelência está escrita aqui no tempo de liderança. Portanto, está escrita para informe, né, vereador? Não é grande expediente, é só informe, tempo de liderança, viu? Pois não queira usar a tribuna ou o microfone de a par. Senhor presidente, antes da vereadora ir para a tribuna, eu solicito Vossa Excelência pela ordem. Pois não, vereador. Essa pela ordem, para convocar os colegas vereadores que estão na comissão, que irão pertencer à comissão permanente, meio ambiente, transporte e trânsito, para quarta-feira, dia 16, às 16 horas, nós fazemos a instalação da comissão do meio ambiente. Para isso estou solicitando a presença dos companheiros Carlos Gueiros, José Nildo Sinésio, André Ferreira e Osmar Ricardo. E acredito que isso irá ficar registrado nos anais da casa. É só, senhor presidente. Vereador Romildo, eu vou solicitar o apoio legislativo para que faça a convocação de acordo com a solicitação de Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu estou agora usando o tempo de liderança para convocar os membros que foram escolhidos para a reunião na CTTU, que será realizada amanhã, terça-feira, às 9 horas, com a presidente da CTTU, que já foi agendado, para ela tentar explicar o motivo do caos no trânsito de nossa cidade, o motivo por que não existe guardas de CTTU orientando o nosso trânsito. A nossa cidade está engarrafada, engessada, e isso leva perda na economia, perda na saúde, porque leva os recifenses ao estado extremo de estresse, podendo levar até infartos e AVCs. Então, nós amanhã queremos que a presidente da CTTU explique o que ela fará para diminuir esse caos que está aí nos trânsitos, em que os sinais não funcionam, o engarrafamento é intenso e não existem guardas para orientar os motoristas, para controlar, para melhorar a mobilidade de nossa cidade. Convido os nossos colegas amanhã, 9 horas, na CTTU. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, damos por encerrada a presente reunião, convocando as senhoras e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, terça-feira, 15 de 2 de 2011, no horário regimental. Muito obrigado.